Então tá, boa noite todo mundo. Nossa aula de hoje é sobre exercícios de equações, e é um pouco uma segunda edição de uma aula que a gente fez umas semanas atrás, que eu tinha batizado carinhosamente de probleminhas de álgebra, se talvez lembrem, que foi uma aula que a gente resolveu exercícios que eram com um textinho assim, né, tinha um enunciado que era um probleminha, que a gente tinha que extrair a equação e depois resolver ela para, então, resolver o problema. Nós vamos fazer isso de novo agora, mas com um pouquinho mais de complexidade. A gente vai incluir agora um pouco de porcentagem e equações de segundo grau também. Então eu separei 5 exercícios, todos são os de vestibular. Agora não me lembro qual é de qual, podia ter deixado anotado, mas enfim, são 5 exercícios de vestibular, envolvendo então esses temas gerais assim de equações. Nós vamos fazer que eu poderia recomendar para vocês como se fossem tipo 3 grandes passos na hora de resolver esses problemas. Que é, primeiro tu entende o que o enunciado te pede, e daí tu transforma esse texto numa equação. Então essa é a primeira parte. Extrair os dados do enunciado e transformar isso em uma equação. A segunda parte é realmente resolver a equação. Então aí tu abstrai do contexto, tu pega o teu lápis e tu vai lá e resolve a equação. A última parte é tu, a partir da resposta da equação, voltar para o enunciado, reler e ver exatamente o que está te perguntando para não cair no pega-ratão de responder errado por bobagem. Assim, porque tu já resolveu a equação, basta tu saber como usar aquela resposta para realmente responder o teu enunciado. Tá? Então vamos começar com uma tranquilinha, assim, a gente vai aumentando a dificuldade aos poucos. Nosso primeiro exercício, então, diz o seguinte. Durante determinado ano, foram matriculados 100 novos alunos em um colégio. No mesmo ano, 15 alunos antigos trancaram a matrícula. Sabendo-se que no final do ano, o número de alunos matriculados em relação ao ano anterior havia aumentado em 10%, o número de alunos no final do ano era quanto? Então, a gente tem, no ano anterior, uma certa quantidade de alunos. Ao longo desse ano, a gente tem coisas acontecendo. Ó, a gente tem 100 novos alunos matriculados. 100 novos alunos aqui? Não, deixa eu sublinhar, fica mais claro. A gente tem 100 novos alunos. E a gente tem 15 alunos antigos que trancaram a matrícula. Ou seja, 15 alunos que caíram fora. 100 que entraram e 15 que caíram fora. Então, vai ter, no final do ano agora, mais alunos que antes. E o enunciado diz que esse aumento foi de 10%. Então a pergunta é, quantos alunos tem agora? Certo? Esse é o tipo de questão que, digamos, a nossa conta, se a gente seguir a ordem, podemos dizer assim, lógica das operações, que é, eu sei quantos alunos eu tinha no ano anterior, agora eu sei quantos alunos eu tenho agora. Então, digamos, o número que é base para a gente começar essa conta seria o número de alunos no ano anterior. Como a gente justamente não sabe esse valor, que é, digamos, a base para a nossa conta, a gente vai fazer o que a gente sempre faz nesse tipo de situação, que é dar um nome para essa variável, chamar esse cara de x, por exemplo, e seguir a conta que a gente faria com aquele x, o que vai nos gerar uma equação que a gente vai resolver, e daí a gente vai responder finalmente a nossa pergunta. Então vamos lá. A gente tem alunos, um número de alunos que está variando. A gente tem o número de alunos no ano anterior, e a gente tem o número de alunos agora, no final do ano. É isso que o enunciado nos diz. Então, vamos dizer que no ano anterior eu tenho x alunos. Certo? O que acontece? A partir dessa quantidade de alunos do ano anterior, eu tive 100 novos alunos que se matricularam. Então agora eu tenho aquela quantidade de alunos de antes, mais 100 alunos. Certo? Mas também eu tive 15 alunos que trancaram a matrícula. Então, eu ganhei 100 alunos, mas eu perdi 15 alunos. Então, quantos alunos eu tenho no final do ano? X mais 100 menos 15. 100 menos 15 é 85. Então, no final do ano, eu tenho x mais 85 alunos. Certo? O número de alunos que aumentou do ano anterior para agora foi 85. E o enunciado me diz que esse aumento foi de 10%. Como é que a gente usa essa informação, então? Lembra quando a gente trabalhou porcentagem? Eu falei para vocês
que é bem importante a gente saber manipular a porcentagem simplesmente como números decimais que aparecem multiplicando as nossas variáveis. No caso aqui, o que está me dizendo? Que o número de alunos no final do ano agora é 10% maior do que o número de alunos no ano anterior. O de agora, no final do ano, é 10% maior do que no ano anterior. Então, a pergunta é, como que eu posso dizer isso? Como que eu posso escrever que o meu número de alunos no final do ano é 10% a mais que o ano anterior? Vocês vão lembrar que 10% é 10 sobre 100, né? É 1/10, ou é 0,1. Deixa eu anotar aqui. A gente sabe que 10% é a mesma coisa que 0,1, certo? Então, um aumento de 10%, lembrem dessa aula, é a mesma coisa que multiplicar por 1,1. Lembram disso? Deixa eu escrever esse 1,1 um pouquinho melhor. Se a gente tem um valor, a gente quer saber quanto que é esse valor aumentado de 10%, a gente pega ele e soma com 10% dele. Ou seja, a gente pega ele e soma com 0,1 vezes aquele valor. Ou seja, ao todo a gente fica com 1,1 vezes aquele valor. O que eu quero dizer, talvez vocês lembrem então, é que eu sei que no final do ano eu tenho 10% de alunos a mais do que no ano anterior, então o meu total de alunos no final do ano é 1,1 vezes o meu total de alunos no ano anterior, ou seja, 1,1x. E de repente aqui a gente chegou na nossa equação. Ó. A gente tem uma equação bonitinha aqui, x mais 85 igual a 1,1x. Fala. Então, nossa, eu não entendi o 1,1, 10% é 0,1, né? Isso, mas é um aumento de 10%, né? Assim, ó. Eu tinha x, né, no ano anterior. E daí eu estou somando com 10% de x, ou seja, com 0,1x. Ou seja, eu fico, o que eu tinha antes, somado com o meu aumento, é igual a 1,1x. Né? Isso aqui é 1x. Então, eu antes tinha x. Eu somei 10% nesse x, agora, no final do ano, eu tenho 1,1x. Faz sentido? Beleza. Outra maneira de pensar isso seria ver, bom, meu aumento é de 85. Depois eu comento outra maneira de ver. Vamos terminar de resolver essa equação. Essa é a minha equação aqui. X mais 85 igual a 1,1x. Como que eu resolvo? Essa é fácil, né? A gente pega esse x, passa para o lado de lá, a gente fica com 85 igual a 1,1x menos x, ou seja, com 0,1x. E se 0,1x é igual a 85, então x é igual a 850. Certo? Essa é a solução da nossa equação. A gente poderia pensar diferente também. A gente poderia pensar o seguinte: o meu aumento foi de 10%. Só que eu acabei de ver aqui, ó, deixa eu pegar uma outra cor para separar o que eu estou fazendo. Eu acabei de ver aqui que o meu aumento foi de 85. Então, esse aumento de 85 tem que equivaler, esse cara aqui tem que ser igual a um 10% do meu x. Certo? Esse aumento de 85 é um aumento de 10%. 10% de quem? 10% de quem eu tinha no ano anterior. Certo? Então, eu não tenho que calcular 10% do 85. Eu estou dizendo que 85 é 10% do que eu tinha no ano anterior. Então, eu escreveria que 85 é igual a 0,1x, que é a mesma equação que eu achei em verde aqui. Certo? Então, aqui eu estou comparando um aumento bruto com um aumento percentual. E, independentemente da maneira que eu pensar, se eu quiser olhar só o 85, ou pensar no total no fim do ano, que é o x mais 85, eu monto uma equação que eu resolvo. Fala, quem é que tinha mandado mensagem? Daniel. Pode falar, Daniel. Está me dizendo que 0,1 vezes 85 é igual a 8,5, certo? Mas não é essa conta que eu estou fazendo.
Eu não estou querendo calcular quanto que é 10% de 85. Eu estou dizendo que eu sei que de um ano para o outro, eu tive um aumento aqui, ó, de 85 alunos, e eu estou dizendo que esse aumento aqui é a mesma coisa que dizer que um aumento é de 10%. Então, eu não estou querendo calcular 10% de 85. Eu estou dizendo que esses 85 são 10% do número de alunos que eu tinha no ano anterior. Então, a minha equação é essa. 85 é igual a 10% do número de alunos que eu tinha antes. Como o número de alunos que eu tinha antes é x, então 85 é 0,1x. Essa é uma maneira de ver a questão. A outra é pensar, bom, eu tinha x alunos no ano anterior, no final do ano eu tenho x mais 85 alunos. E isso é igual a um aumento de 10% em relação ao ano anterior. Aumento de 10% multiplica por 1,1. Então, x mais 85, o número de alunos no fim do ano, tem que ser igual a um aumento de 10% em relação ao ano anterior, ou seja, tem que ser igual a 1,1x. De qualquer maneira, a equação que a gente encontra é essa aqui em roxo. É que 85 é igual a 0,1x. E a solução dessa equação, portanto, é que x é igual a 850. Ficou claro isso? Beleza. Alguém mais tem alguma dúvida? A gente não terminou essa questão ainda. Estou só parando aqui. Fala. Pode dizer. Está sempre gravando, não se preocupem. Por que ali é 1,1? Então, se isso não está claro para vocês, assistam de novo a aula de porcentagem que está no YouTube. Por que eu botei 1,1? Porque eu estou dizendo que esse valor aqui de alunos no final do ano, x mais 85, ele corresponde a um aumento de 10% em relação ao ano anterior. O que significa um aumento de 10% em relação ao ano anterior? Quer dizer que eu pego o número de alunos que eu tinha no ano anterior, x, e eu somo 10% desse valor. Quanto que é 10% de x? É 0,1x. Certo? Então, eu antes tinha x alunos. Eu somei 10%, eu somei 0,1x, eu fiquei com 1,1x. Certo? O meu número de alunos, depois desse aumento de 10%, é 1,1x. Então, o meu número de alunos no fim do ano é x mais 85, que também é 1,1x. Certo? Então, esse 1,1 vem de 1x, que é o que eu tinha antes, e 0,1x, que são os 10% que eu estou acrescentando. Beleza? Ficou mais claro? Ou só respondi a mesma coisa que tu não tinha entendido? Show. Então tá. Por enquanto, o que a gente fez, então, eu tinha falado para vocês pensar em 3 passos, né? Interpretar o enunciado para chegar numa equação. Segundo, resolver a equação. Foi isso que a gente fez. A gente chegou no nosso valor de x. E agora, tu não vai ser ratão de ir lá e marcar 850 na tua resposta. Só porque tu achou que x é 850. Tu vai voltar para o enunciado e vai ler o que está te perguntando. E a pergunta é, qual é o número de alunos no final do ano? Qual é o número de alunos no final do ano? No final do ano, a gente tinha dito que a gente tinha x mais 85 alunos, né? X é o número de alunos no ano anterior. Não é o que o problema está nos perguntando. O problema nos pergunta qual é o número de alunos no final do ano. Então, a nossa resposta, vou fazer aqui de amarelo, no final do ano, eu tenho os 850 alunos que eu tinha no ano anterior, mais os 85 alunos que eu ganhei nesse ano. Ou seja, no final do ano, eu tenho 935 alunos. E essa aqui, vou até tirar esse sublinhado do x, essa aqui é a minha resposta. Certo? É x mais 85, é 1,1x, não importa como tu pensa. A moral é que a gente resolveu a equação, a gente descobriu quanto vale o número de alunos no ano anterior, e agora a gente só usa essa informação para responder de fato o que o enunciado está nos pedindo, que é o número de alunos agora, no final do ano. Certo? Alguma dúvida dessa questão? Pelo visto, não. Então vamos em frente. Qualquer coisa, vou me interrompendo. Eu deixei um monte de espaço. Questão 2.
Uma agência de turismo vende pacotes familiares e cobra para crianças 2/3 do valor dos adultos. Então, criança é mais barato, né? É 2/3 do valor. E a gente tem uma família de 5 pessoas, composta por 3 adultos e 2 crianças, que comprou um pacote. E o valor total foi de R$ 8.125. A pergunta é, qual é o valor que a agência cobra de um adulto e de uma criança? Certo? Então, o que a gente tem de informação importante? A gente tem aqui que para criança é 2/3 do valor para adulto e que o total dessa família de 3 adultos e 2 crianças foi de R$ 8.125. Certo? Então, imagina qual é a informação que a gente partiria para resolver esse problema. Se a gente, imagina que a gente tivesse todas as informações, qual seria a progressão da conta? A gente tem, o enunciado nos diz que criança custa 2/3 de um adulto. Então a gente saberia o valor de um adulto. Sabendo o valor de um adulto, a gente poderia calcular o valor de uma criança. Sabendo o valor de uma criança e de um adulto, a gente poderia então calcular o valor dessa família toda. Então tudo parte da gente saber o valor cobrado para um adulto. Então vamos fazer isso aqui. Vamos ver o valor cobrado para um adulto e para uma criança. Como eu não sei qual é o valor cobrado para um adulto, eu vou chamar esse cara de X. Qual é o valor cobrado para uma criança? Ora, é 2/3 do valor cobrado para adulto. Então é 2/3 de X. Certo? É 2x sobre 3. E daí o que eu tenho de informação? Que quando eu tenho uma família de 3 adultos e 2 crianças, o pacote todo custa R$ 8.125. Então, usando essas informações, que o preço de um adulto é X e o preço de uma criança 2x sobre 3, eu posso ver o preço da família. Vamos escrever aqui. Qual vai ser o preço da família? Ora, a família tem 3 adultos, então vai custar 3 vezes o preço de um adulto, que é X. E além disso, a família tem 2 crianças, então eu vou ter que pagar também 2 vezes o valor de uma criança, que é 2x sobre 3. E esse preço total da família está dito no enunciado, que é 8.125. Então tá aí, esse foi o nosso primeiro passo. A gente pegou os dados do enunciado e montou uma equação aqui. 3x mais 2 vezes 2x sobre 3 é igual a 8.125. E agora a gente pode resolver essa equação. Como que a gente vai fazer? Bom, aqui eu tenho 3x e aqui eu tenho 4/3 de x, né? Então eu posso escrever isso como 3x mais 4x sobre 3 é igual a 8.125. Simplesmente fiz 2 vezes 2x sobre 3. E agora, como é que eu somo 3x mais 4x sobre 3? Ora, eu tenho que saber somar 3 com 4/3, certo? Então, eu vou fazer essa continha aqui do lado. Fazer uma margem aqui. Quanto que é 3 mais 4/3? Para somar frações, eu preciso ter denominadores iguais, né? Então, eu vou reescrever esse meu 3 como uma fração de denominador 3. A gente sabe que 3 é a mesma coisa que 9/3. Né? Então, 3 mais 4/3 é 9/3 mais 4/3. E agora sim, agora que a gente tem frações de denominadores iguais, a gente pode somar elas. 9/3 mais 4/3 é a mesma coisa que 9 mais 4, 13/3. Certo? Então, se 3 mais 4/3 é 13/3, então 3x mais 4/3 de x vai ser, posso somar esses dois caras aqui, e dizer que isso é igual a 13/3 de x. 13x sobre 3, certo? Então, 13x sobre 3 é igual a 8.125. E eu estou quase isolando o meu x aqui. Agora, basta eu pegar, jogar esse meu 3 para lá, multiplicando, e o meu 13 para lá, dividindo, certo? Então, se eu fizer isso, eu vou achar que x é igual a 3 vezes 8.125 dividido por 13. E agora tu pode fazer ou a multiplicação ou a divisão primeiro.
Pessoalmente, eu acho mais fácil, acho que todo mundo concorda, é mais fácil trabalhar com números pequenos. Então eu vou fazer primeiro 8.125 dividido por 13, para não ter que calcular a divisão de um número maior ainda. Então vamos para a nossa margem aqui de novo. Eu vou fazer essa divisão. 8.125 dividido por 13. Certo? Então, 81 dividido por 13. Quantos 13 cabem no 81? Vai testando um pouquinho e tu vai ver que 6 vezes 13 é 78. Esse é o maior número de 13 que tu consegue colocar no 81. Então, tu faz 81 menos 78, te sobra 3. Baixo 2. 32 dividido por 13 cabe em 2, né? Porque 2 vezes 13 é 26. Daí a gente faz 32 menos 26, que nos dá 6. Baixo 5. E 65 dividido por 13 nos dá 5 exato. 5 vezes 13 é 65. Então, 8.125 dividido por 13 é 625. Ou seja, o nosso x aqui é 3 vezes 625, que por sua vez é igual a 1.825. Então aqui a gente fez nossa segunda etapa, a gente resolveu a equação. Agora a gente vai voltar lá para o enunciado e ver o que pede. Com base nessas informações, calcule o valor que a agência cobrou de um adulto e de uma criança. Então, qual é o preço para adulto, qual é o preço para criança? Bom, o preço para adulto, né, tá aqui, é X. É isso que a gente acabou de calcular. E o preço da criança é 2x sobre 3. Então, é isso que o enunciado quer que a gente responda. Quanto que vale x e quanto que vale 2x sobre 3. Então, o preço de um adulto é esse cara aqui que a gente acabou de calcular. O preço para um adulto é x. Ah, é verdade. Eu escrevi errado ali. 3 vezes 625 é 1.875. Não sei se eu falei certo e escrevi errado, ou se eu falei errado e escrevi errado, mas realmente, obrigado por me avisar, é 1.875. Então, esse é o preço de um adulto. Esse era o nosso X. Um adulto custa 1.875. E qual que é o preço para uma criança? Criança é 2/3 disso. Mas, bom, se você parar para pensar, não precisa pegar o 1.875 e dividir por 3. A gente acabou de escrever, logo aqui em cima, que x era 3 vezes 625, né? Então, a nossa criança, que tem que pagar, vamos fazer aqui na margem de novo. A nossa criança tem que pagar 2/3 do valor do adulto. Só que o valor do adulto é esse cara aqui, 3 vezes 625. Então, 2/3 de 3 vezes 625, a gente pode cortar esses 3, e isso é simplesmente 2 vezes 625, que é 1.250, né? Nada te impede de pegar e fazer 2 vezes 1.875 e depois dividir por 3. Mas a gente já tem esse valor aqui antes da multiplicação. Não tem por que a gente desfazer essa conta que a gente já fez. Bom, enfim, moral da história é que o adulto custa 1.875 e a criança custa 1.250. De fato, para esses valores aqui, tu vê que a criança é 2/3 do preço do adulto. E se tu pegar 3 vezes 1.875 e somar com 2 vezes 1.250, tu vai achar exatamente o preço para aquela família inteira, que era 8.125. Certo? Então essa é a nossa resposta. Alguma dúvida? Tudo tranquilo para todo mundo, pelo visto? Vamos tocando em frente, então. Essa aqui nem é uma questão tão difícil, mas é mais chatinha das que a gente vem fazendo. E essa é uma questão do ITA, famoso vestibular, aquele militar lá, é um Instituto Militar de Engenharia, né? O ITA, Instituto Tecnológico da Aeronáutica, uma coisa assim, que é famoso por ser, talvez, o vestibular mais difícil do Brasil. E, então, realmente, tem questões de matemática bem difíceis, mas essa aqui nem é tanto. Mas, então, sintam-se honrados a nossa primeira questão do ITA do ano. Vamos ver o que temos aqui. Uma empresa possui 1.000 carros. Uma parte com motor a gasolina e o restante com motor flex.
vocês devem saber, né? Flex são os carros que trabalham com gasolina e etanol. Então, numa determinada época, esse conjunto de 100 carros, 36% dos da gasolina e 36% dos motor flex sofreram uma conversão para funcionar também com gás GNV. Então, antes a gente tinha carros gasolina e carros flex. Agora a gente tem, além dos carros gasolina, a gente tem carros gasolina mais GNV, e além dos carros flex, que eram gasolina e etanol, agora a gente vai ter alguns carros que são gasolina, etanol e GNV. Certo? Por favor, me dá essa explicação lá. E daí, Não, que eu vou após fazer essa normal. conversão, Fazer uma eu salada pra ti também. microfone aberto aí. Não tem problema, mas quem estava falando da Certo. salada, o teu microfone está aberto. Opa, Não tem problema. Então, eu estava falando que agora, então, depois da conversão, ele nos diz que tem 556 dos 1.000 carros, que agora são bicombustíveis. E a gente quer saber quantos carros agora vão ser tricombustíveis. Então, vamos tentar começar do começo. A gente tem 1.000 carros, uma parte é gasolina, uma parte é motor flex. Eu não sei quantos são quantos, então eu vou começar atribuindo variáveis para isso. Então eu tenho os meus carros gasolina e eu tenho os meus carros flex. Tudo que eu sei é que ao todo eu tenho 1.000 carros, mas não sei quantos são de cada categoria. Então eu vou dizer que eu tenho X carros gasolina e, portanto, o meu número de carros flex vai ser 1.000 menos X. Certo? Dos 1.000 carros, os que não são gasolina são carros flex. Então eu tenho 1.000 menos X carros flex. Agora, o que acontece? Eu pego uma parte desses carros, mais precisamente 36% dos carros a gasolina e 36% dos carros flex vão funcionar também com GNV. Então agora eu vou separar esses meus carros a gasolina e esses meus carros flex em duas categorias. Os que não sofreram modificação, os que continuam iguais, e os que agora funcionam também com GNV. Então o que eu vou ter? Eu vou seguir tendo carros gasolina, mas eu vou passar a ter carros gasolina mais GNV. Da mesma maneira, eu vou seguir tendo carros flex, mas eu vou passar a ter carros que são flex mais GNV. Quantos vão estar em cada categoria? Ora, o enunciado nos diz que 36% de cada um deles vai ganhar o GNV. Então, se eu tinha X carros a gasolina, 36% deles passam a ser GNV também. Quantos carros agora são gasolina mais GNV? Bom, 36% de X, né? Então, 0,36X. Se isso não é óbvio para vocês, assistam de novo a aula de porcentagem no YouTube. É uma aula muito importante, certo? Então, eu tinha X carros a gasolina, 36% deles ganham o GNV. Então, 0,36X são gasolina mais GNV agora. Quantos são os que sobraram? Bom, os que sobraram são os outros 64% dos carros, né? Se eu tenho 36% que eu faço modificação, eu tenho 64% que eu não faço modificação. Então, os carros que sobraram como puramente gasolina são 0,64X. E agora a gente faz a mesma coisa aqui, ó. 36% dos carros flex agora são flex mais GNV. Então, são 36%, 0,36, vezes o número de carro flex que eu tinha, que são 1.000 menos X. Não esquece que tu está fazendo 0,36 vezes todo esse número 1.000 menos X. Então, tu bota entre parênteses. Tem que multiplicar todo o 1.000 menos X por 0,36. E, bom, quais são os carros que vão continuar flex sem GNV? São os 64% dos carros flex. Ou seja, 0,64 que multiplica 1.000 menos X. Então, agora, a gente tem, em função desse valor X aqui, que é o número de carros da gasolina, que a gente não conhece, a gente separou os nossos carros em 4 categorias. A gente tem 0,64X carros gasolina, 0,36X carros gasolina mais GNV, 0,64 que multiplica 1.000 menos X carros flex, e, finalmente,
0,36 que multiplica 1000 menos x, carros flex mais GNV. E daí? Bom, o enunciado nos diz que, após essa conversão, 5.556 dos 1000 carros agora são bicombustíveis. Bicombustíveis significa que trabalham com 2 combustíveis, né? Dessas categorias, quais são os carros que trabalham com 2 combustíveis? Os carros gasolina trabalham só com gasolina. Então, esses caras aqui são só um combustível. Os carros gasolina mais GNV trabalham com 2 combustíveis, gasolina e GNV. Então, esses caras aqui trabalham com 2 combustíveis. Os carros flex é o carro que trabalha com gasolina e etanol. Então, esses carros flex também são bicombustíveis. E os carros flex mais GNV, eles são flex, então eles trabalham com gasolina e etanol, mas agora também com GNV. Então, esses carros aqui trabalham com 3 combustíveis, certo? Logo, quais são os carros bicombustíveis? São os gasolina mais GNV e os carros flex. Então, eu sei que se eu somar a quantidade de todos esses carros bicombustíveis, eu vou ter que encontrar 556. Então, agora, finalmente, a gente vai conseguir montar a nossa equação. O número de carros bicombustíveis, que é 0,36x mais 0,64, que multiplica 1000 menos x, esse total de carros bicombustíveis é igual a 556, segundo o enunciado. Então, 556. E agora, então, a gente fez a primeira parte do nosso exercício. A gente desmontou a nossa equação. Agora, vamos resolver. Certo? Então, vamos lá. Para começar, vamos multiplicar esses parênteses, né? Nós vamos encontrar aqui 0,36x mais 0,64 vezes 1000 é quanto? É 640, né? E quanto que é 0,64 vezes menos x? É menos 0,64x. Isso aqui tem que ser igual a 556. Então, agora eu posso juntar esse meu 0,36 com o menos 0,64. E 0,36 menos 0,64, se vocês fizerem a conta, vocês vão encontrar menos 0,28. Né? 0,28, menos 0,28 mais 0,64 vai nos dar 0,36. Então, menos 0,28x mais 640 tem que ser igual a 556. Então, agora a gente pode passar o 556 para o lado esquerdo e o menos 0,28 para o lado direito. O que vai nos dar que 640 menos 556 é igual a negativo, passa para o lado direito, positivo. Então, 0,28x. Deixa eu ver se eu não fiz nada errado. Mas eu acho que é isso aí, né? Então, quanto que eu obtenho? Está certinho. Quanto que é 640 menos 556? Tu pode montar essa continha. Podemos fazer isso na nossa famosa margem agora, que eu estou fazendo em roxo, então vamos manter isso. 640 menos 556 a gente pega emprestado do 4, fica 10 menos 6, que dá 4. Que eu pego emprestado de novo, fico com 13 menos 5, que dá 8. Então, isso me dá 84. A minha equação se resume a 0,28x é igual a 84. Como que eu resolvo isso? Basta passar o 0,28 dividido, e eu descubro que o meu x é igual a 84 dividido por 0,28. Quanto que dá isso? Bom, para dividir números com vírgula, a melhor coisa é eu multiplicar em cima e embaixo pela mesma quantidade, digamos, de zeros, para fazer minhas vírgulas sumirem. Então, eu vou multiplicar por 100 em cima e embaixo. Ou, em outras palavras, eu posso deslocar minha vírgula para a direita, em cima e embaixo. Isso aqui vai me dar, então, 8.400 dividido por 28.
E agora sim, como 3 vezes 28 é 84, eu descubro que 88.400 dividido por 28 é simplesmente 300. Então, o meu x é igual a 300. Certo? Então, fizemos nossa segunda parte. A gente resolveu a equação. Por último, a gente, então, volta para o enunciado e vê o que ele pergunta. Qual é o número de carros tricombustíveis? Então, quantos carros têm 3 combustíveis? A gente viu que o número de carros com 3 combustíveis é justamente essa categoria aqui. Os carros flex mais GNV. Então, o número de carros tricombustíveis é 0,36 que multiplica 1.000 menos x. Logo, essa é a conta que a gente tem que fazer. Vamos fazer a nossa conta final aqui. O número de carros tricombustíveis é 0,36 que multiplica 1.000 menos x, né? É isso que a gente acabou de pegar daqui. 0,36 que multiplica 1.000 menos x. Então, agora a gente pode calcular isso porque a gente sabe que x vale 300. Então, isso aqui é 0,36 vezes 1.000 menos 300, 700. Que, por sua vez, é a mesma coisa que 36 vezes... Não vou fazer meu vezes como um x para não confundir com x. 36 vezes 700... 36 vezes 7, né? 0,36 vezes 700, ou seja, 36 vezes 7. E isso aqui vai me dar 210 mais 42, 252. Isso. Então, essa é a nossa resposta. O número de carros tricombustíveis vai ser 252. E aí? Dúvidas? Muito difícil? Mais difícil que os outros, né? Mas não é tão complicado. Se vocês virem aqui, a gente não fez tanta conta assim. A gente simplesmente organizou o nosso raciocínio e chegou numa equação que, convenhamos, vocês já viram equações mais difíceis. Então, nem é dos piores que a gente já fez. Daniel, né, que mandou mensagem, manda. Qual é a dúvida? Fazer de novo a última parte. A última parte é de responder quantos são tricombustíveis, é isso? Depois que eu já resolvi a equação, né? Então tá. Então, a gente resolveu a nossa equação, a gente descobriu o valor de x. E a pergunta é, qual é o número de carros tricombustíveis? Quantos carros têm 3 combustíveis diferentes? Como a gente discutiu, né, carros flex são aqueles que são gasolina e etanol. Então, os carros tricombustíveis são esses aqui. Os flex, que são gasolina e etanol, mais GNV. O nosso número de carros tricombustíveis é 0,36, que multiplica 1.000 menos x. Como a gente já sabe quanto vale x, a gente pode responder isso. Então, o nosso objetivo é calcular esse cara aqui. 0,36, que multiplica 1.000 menos x. E agora, como a gente sabe que o nosso x vale 300, a gente substitui esse cara aqui. Isso vai ficar 0,36, que multiplica 1.000 menos 300, né? 1.000 menos x é 1.000 menos 300, que por sua vez é 700. E toda a conta que eu fiz aqui foi quanto que é 0,36 vezes 700. Bom, eu posso ver que 0,36 vezes 700, como é que eu pensei nisso? Isso é 0,36 vezes 100 vezes 7. E 0,36 vezes 100 é 36. Então, 0,36 vezes 700 é 36 vezes 7. E essa conta é 252. Certo? Respondeu? Acho que respondi. Tranquilo. Então, 252 é o número de carros tricombustíveis. Mais alguma dúvida? Ah, dá para fazer 0,36 no chuveirinho, não tem problema. Parênteses aqui, ó. Se tu fizesse o chuveirinho, tu ia encontrar 360 menos 0,36x, que é a mesma coisa que 360 menos 0,36 vezes 300, né? X é 300, que é a mesma coisa que 360
menos, que nem eu fiz antes, 36 vezes 3. 36 vezes 3 é 90 mais 18, então 108. Isso vai dar 360 menos 108, o que vai dar 260 menos 8, 252 também. Então não tem problema fazer o chuveirinho. Tem que dar no mesmo, porque justamente é a mesma coisa. Certo? Daí vai para a tua preferência pessoal. Mas a moral é que são duas maneiras igualmente válidas de fazer essa conta. Certo? Nunca tu é obrigado a fazer, digamos, o chuveirinho ou não. A moral é que justamente essas coisas são o mesmo número. Tu pode primeiro fazer essa subtração dentro do parênteses e daí multiplicar o resultado da subtração pelo 0,36, ou tu pode primeiro distribuir essa multiplicação, calcular as multiplicações separado, o 0,36 com o 1000 e o 0,36 com o x, e daí no final fazer a subtração. Desde que tu faça de uma dessas duas maneiras corretas, que são operações matematicamente válidas, tu vai encontrar o mesmo resultado. Tranquilo? Vamos seguir em frente, então. E esse exercício aqui? A soma de um número racional não inteiro com o dobro do seu inverso multiplicativo é 33 quartos. Esse número, portanto, está compreendido entre... A soma de um número racional não inteiro, vamos chamar esse número racional não inteiro de x. Então, a soma de x com o dobro do seu inverso multiplicativo é 33 quartos. Quem é o inverso multiplicativo? Esse inverso multiplicativo, se o nosso número é x, o inverso multiplicativo de x é 1 sobre x. O inverso multiplicativo é o inverso, inverte a fração. É aquele cara que quando tu multiplica, te dá 1. Né? Se eu faço x vezes 1 sobre x, eu vou ter 1. Então, o inverso multiplicativo de um número é 1 sobre ele. Beleza? Então, a soma de um número com o dobro do seu inverso multiplicativo é 33 quartos. Estamos dizendo o seguinte, se eu pegar o meu x e eu somar com o dobro, ou seja, 2 vezes do inverso multiplicativo dele, x mais 2 vezes 1 sobre x, eu vou encontrar 33 quartos. Então, daqui sai direto a minha equação, x mais 2 dividido por x é igual a 33 quartos. Então, nesse exercício, a primeira parte foi fácil. Não tem muito o que interpretar. O enunciado está nos dizendo, resolve a equação x mais 2 sobre x igual a 33 quartos. Como eu resolvo essa equação? Eu quero isolar x, né? X no denominador sempre é um saco. Então, eu vou fazer, a primeira coisa é querer me livrar desse x que está aparecendo aqui no denominador. Como que eu me livro de um número no denominador? Eu posso multiplicar toda a minha equação por x. Porque, afinal, se esse lado esquerdo é igual ao lado direito, se eu multiplicar tanto o lado esquerdo quanto o lado direito por x, eles vão continuar sendo iguais. Então, se x mais 2 sobre x é igual a 33 quartos, eu posso fazer x vezes o meu lado esquerdo, x que multiplica 2 sobre x, isso tem que ser igual a x vezes 33 quartos. Certo? Simplesmente multipliquei os dois lados por x. Daí, se eu fizer o chuveirinho, eu vou ter x vezes x, que é x ao quadrado, mais x vezes 2 sobre x, que vai cortar esses x e vai me deixar só 2, que é justamente o que eu queria. Eu estou fazendo essa multiplicação por x justamente para me livrar desse x aqui do denominador. E eu vou encontrar, então, do lado direito, simplesmente, 33x sobre 4. E agora está se desenhando aqui uma equação de segundo grau, né? Só que eu ainda tenho uma fração aqui, eu não gosto de fração. Então eu vou multiplicar tudo por 4 para me livrar dessa fração. Então, se eu multiplicar tudo por 4, agora eu vou ter x² vira 4x²,
2, né? Aqui me sobrou só 2. Então vai virar 4 vezes 2, que é 8. E isso vai ser igual a 33x sobre 4 vezes 4, ou seja, 33x. Finalmente, se eu passar meu 33 para o lado esquerdo, eu vou encontrar uma equação de segundo grau naquela forma que a gente está acostumado a resolver. 4x² menos 33x mais 8 é igual a 0. Então, eu peguei aquela minha equação original do problema, x mais 2 sobre x igual a 33 sobre 4, e eu fui manipulando ela até chegar num formato de equação que eu reconheço como uma equação de segundo grau, que eu sei resolver. Então, essa é uma equação aqui que eu vou resolver usando a fórmula de Bhaskara. Para isso, eu tenho que saber quem é os meus coeficientes A, B e C, né? Então, o A é o cara que multiplica o x², vale 4. O B é o cara que multiplica o x, vale menos 33. E o C é o cara avulso, que vale 8. Né? Então, vamos lembrar que a fórmula de Bhaskara nos diz que para resolver uma equação de segundo grau, eu tenho que x é igual a menos b mais ou menos a raiz de b ao quadrado menos 4ac, tudo isso dividido por 2 vezes a. Logo, eu vou encontrar menos o meu b, ou seja, menos 33, mais ou menos a raiz de b ao quadrado, menos 33 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 4, vezes c, que é 8. Tudo isso dividido por 2a, ou seja, 2 vezes 4. E agora vamos fazer umas continhas. Quanto que é 33 ao quadrado? Aqui, menos 33 ao quadrado, esse menos vai desaparecer. Então, eu posso pensar só 33 ao quadrado. Vamos fazer aqui. 33 vezes 33 dá 3 vezes 3 dá 9, 3 vezes 3 dá 9. Mesma coisa ali. Então, vai nos dar 9, 8 vai 1, 1089. E 4 vezes 4 vezes 8 é a mesma coisa que 16 vezes 8. Que, por sua vez, dá 8 vezes 6, 48. 8 vezes 1 dá 8, mais 4, 12. 128. E daí, nossa última conta aqui na margem, quanto que é 1089 menos 128? 1089 menos 128 dá 1, 6 e aqui 9. Então, 961. Portanto, eu vou escrever aqui que eu tenho x é igual a menos 33, ou seja, 33, mais ou menos a raiz desse cara aqui que eu acabei de calcular como sendo 961. Tudo isso dividido por 2 vezes 4, que é 8. Então, nosso problema agora é calcular qual é a raiz de 961. Quanto que isso vale? Normalmente, para calcular esse tipo de raiz, a gente faz aquela decomposição em números primos, né? Só que aqui, se vocês forem pensar, 961 é difícil de achar. Não é divisível por 2, não é divisível por 3, não é divisível por 5, não é divisível por 7, não é divisível por 11, não é divisível por 13, então começando a ficar foda. Como que a gente pode resolver isso? Bom, uma ideia é pensar raízes que tu conhece. Por exemplo, tu pode te dar conta, vou fazer aqui em outra cor. Tu pode te dar conta que 30 ao quadrado é 900. E pode te perguntar quanto que é 31 ao quadrado. E daí, se tu fizer essa conta, tu vai achar exatamente 961. Essa raiz é difícil porque 31 é um número primo. Então, quando for fazer aquela decomposição em números primos, o único número primo que vai ser divisível é por 31. E 961 dividido por 31 vai te dar o próprio 31. Certo? Então, é um pouco na experiência, assim, de quem manipulando esse tipo de coisa e te dá conta que isso aqui essa raiz é 31. Uma ideia útil, pode ser, é que tu está procurando um número ao quadrado, um número cujo quadrado vai te dar um número que termina por 1. Se tu for ver, ó, os únicos números que elevados ao quadrado vão te dar um número que termina por 1
são números com final 1 ou final 9, porque 1 vezes 1 é 1, e 9 vezes 9 é 81. Então, se a gente está procurando um número inteiro, que é o quadrado da 961, esse é um número que vai ter como algarismo das unidades ou 1 ou 9. Então, como 30 ao quadrado é 900, e a gente quer a raiz de 961, esse 31 parece um bom candidato. Bom, independentemente de como tu fizer isso, tu vai descobrir, então, que o teu x é 33 mais ou menos 31 dividido por 8. E daí, isso aqui vai nos dar duas possibilidades. Ou 33 mais 31, que é 64 sobre 8, que dá 8. Ou 33 menos 31, que é 2, então 2 sobre 8, que dá 1/4, ou 0,25. Né? Vou escrever assim, 1/4. Como que tu confere se tu resolveu certo uma equação de segundo grau? Por produto de soma, né? Então vamos lá, aqui, ó. Quem é o meu produto e quem é a minha soma? O produto das minhas duas raízes sempre é C sobre A, e a minha soma sempre é menos B sobre A. Então, o produto tem que ser C sobre A, que é 8 dividido por 4, ou seja, 2. E a minha soma tem que ser menos B sobre A, que vai ser 33/4. E, de fato, 8 vezes 1/4 dá 2, e 8 mais 1/4 vai dar 33/4. Então, eu sei que eu resolvi certo essa equação de segundo grau. Então, terminei a resolução da equação. Eu sei que tem essas duas respostas possíveis. Vamos voltar para o enunciado. O enunciado pergunta, esse número, que é o que a gente chama de x, está compreendido entre qual intervalo? Bom, aqui a gente tem um problema, né? Porque a gente chegou em duas soluções. A princípio, existem dois números x que satisfazem essa nossa equação. Qual deles a gente tem que considerar? A resposta está aqui, né? O enunciado pergunta um número racional não inteiro. Então, um número que pode ser escrito como uma fração, mas que não é um número inteiro. Aqui a gente vê, ó, 8 é um número inteiro. Então ele não nos serve. Porque a gente está interessado num número não inteiro. E, portanto, a nossa resposta tem que ser 1/4, que é a mesma coisa que 0,25. Então, agora sabendo, com esse detalhe, que a resposta que serve é o 1/4, o 0,25, e não o 8, a gente pode olhar aqui e ver em qual intervalo esse 0,25 está. E aí vai ver que é a letra E, né? 0,25 está entre 0 e 0,3. Está aqui no meio, o nosso 0,25. Então, essa aqui é a nossa resposta. Feito? Alguma dúvida? Não? Ou vocês estão entendendo tudo, ou vocês estão não entendendo nada, ao ponto que nem vocês sabem dizer o que vocês não estão entendendo. Então, se alguém não entendeu nada, por favor, me avisa que eu volto e explico tudo de novo. Pode ser? Se ficarem em silêncio, eu vou supor que vocês estão entendendo realmente tudo. O que eu duvido, porque esse exercício não é tão fácil. É improvável que todo mundo entenda tudo de primeira. Então, eu acho que vocês estão mentindo para mim, se ninguém falar nada. Tá mais ou menos. Beleza, então, o que está mais ou menos? Tem algum ponto que está com dúvida? Vamos revisar o que a gente fez, então. A gente tinha que a soma de um número com o dobro do seu inverso multiplicativo, então, ou seja, esse nosso número x, somado com 2 vezes 1 sobre x, dá 33/4. Então, aqui a gente escreveu a equação do nosso problema. X mais 2 sobre x é 33/4. Vamos resolver. Eu quero me livrar do x no denominador, então eu multipliquei por x dos dois lados. E fiz essa conta aqui, obtive que x² mais 2 é igual a 33x sobre 4. Então comecei caindo na equação de segundo grau. Quero me livrar do denominador ali 4, então multipliquei os dois lados por 4,
ou que seria equivalente, peguei esse 4 e passei para lá, multiplicando, né? Fiquei com 4x² mais 8 igual a 33x, que a gente costuma escrever nesse formatinho aqui padrão de equação de segundo grau. 4x² menos 33x mais 8 é igual a 0. Então agora, equação de segundo grau, vamos resolver usando a fórmula de Bhaskara, e daí a gente foi fazendo essas continhas aqui, e usando a fórmula de Bhaskara, então a gente chegou em duas respostas. X igual a 8 ou x igual a 1/4. A gente usou o produto de soma para conferir. Sempre, sempre, sempre confere a tua resposta de uma equação de segundo grau usando o produto de soma. Então, usando o produto de soma, a gente conferiu, a gente tem certeza que a nossa resposta está certa. Então, a gente tem duas soluções, 8 e 1/4. Esse nosso número x aqui ou é 8 ou é 1/4. Só que a soma, aliás, esse número aqui é um número racional não inteiro. Então, como o nosso 8 é um número inteiro, ele não serve. Então, a gente foi lá e riscou o nosso 8, e, portanto, a nossa única resposta é x igual a 1/4. X igual a 0,25. Então, está aí a resposta. A solução da nossa equação, nosso único número que satisfaz tudo o que o enunciado disse é o número 0,25. Então, a nossa resposta é, a gente tem que marcar em qual alternativa, em qual desses intervalos, né, entre quais números, esse valor aqui está compreendido. Então, 0,25 está entre 0 e 3 décimos, certo? Essa aqui era a minha resposta. Fechou? Ele foi até bonzinho, esse cara que escreveu as alternativas. Porque nenhuma alternativa compreende o número 8. Então nem pode cair no perratão de marcar, tá, entre 5 e 10. Porque 8 não daria nenhuma alternativa. Ele até foi bonzinho. Fechou? Nenhuma dúvida ainda? Vocês estão com tão pouca dúvida que a gente está chegando agora ao nosso último exercício. Então, nosso exercício 5 diz o seguinte. Um cidadão, ao falecer, deixou uma herança de R$200 mil para ser distribuída de maneira equitativa entre os seus X filhos. Então, agora o cara já nos disse, chama o número de filhos de X. No entanto, 3 desses filhos renunciaram às suas respectivas partes dessa herança. Quem é o idiota que renuncia à herança? Pô, tem R$200 mil aí que não quer dinheiro. Mas enfim. Renunciaram à herança, o que fizeram com que esse valor total de 200 mil fosse dividido entre somente X menos 3 filhos. E daí, então, essa divisão entre menos filhos fez com que cada um desses filhos que não renunciou à herança ganhasse um adicional de R$15 mil. Portanto, qual é o número de filhos do referido cidadão? Bom, a gente tem duas coisas. A gente tem esses R$200 mil que seriam divididos entre X filhos, ou que seriam divididos entre X menos 3 filhos. E a gente sabe que, no caso de dividir só entre X menos 3 filhos, a gente tem um acréscimo de R$15 mil no que cada um ganha. Então, vamos fazer assim. A gente tem originalmente, cada filho receberia R$200 mil dividido por X. Certo? Teria X filhos, então, originalmente, cada um receberia 200 mil dividido por X. Só que teve os que renunciaram. Então, depois, a gente vai considerar simplesmente X menos 3 filhos. Então, agora, depois que 3 renunciaram, cada filho vai receber 200 mil dividido pelo número de filhos que quer receber a herança. Ou seja, X menos 3. Então, esse número aqui é maior, né? Se a gente está dividindo entre menos pessoas, vai sobrar mais dinheiro para cada um. O qual maior? Bom, o enunciado está nos dizendo que, depois desses filhos renunciarem, cada um está ganhando R$15 mil a mais. Então, esse valor aqui, 200 mil dividido por X menos 3, o total que cada filho vai receber, depois que alguns renunciaram, é o total que eles receberiam antes dessas renúncias, 200 mil dividido por X, mais um adicional de R$15 mil. Concordam? Originalmente, eles receberiam 200 mil sobre X,
Mas agora eles recebem, além desse valor, um adicional de 15 mil reais. Então agora eles recebem 200 mil sobre X mais 15 mil. E esse valor é os nossos 200 mil sobre X menos 3. Certo? Então aqui a gente montou a nossa equação. Nosso primeiro dos 3 passos está feito. Vamos resolver ela. De novo, a gente tem um caso em que a gente tem valores aqui, incógnitas x, no denominador. Então, o que eu vou fazer é multiplicar, por exemplo, os dois lados por x, para me livrar desse sobre x aqui. Então, se eu multiplico por x do lado esquerdo, eu fico com 200 mil x dividido por x menos 3, que vai ser igual a 200 mil x vezes x, ou seja, 200 mil x, mais 200 mil só, né? O x cancela, então 200 mil nada, 200 mil sobre x vezes x, só 200 mil, mais 15 mil, que multiplica x, ou seja, 15 mil x, certo? E agora, a gente ainda tem esse x menos 3 aqui, chato, do denominador, que eu posso passar para lá, multiplicando, né? Ou seja, eu posso multiplicar os dois lados dessa equação por x menos 3. E daí, se eu faço isso, eu fico do lado esquerdo só com 200 mil x. E do lado direito eu vou ter 200 mil, que multiplica x menos 3, mais 15 mil x, que também multiplica x menos 3. Então agora, eu não tenho mais aquelas frações chatas. Então é mais simples. A primeira coisa que eu posso fazer agora é cortar esses zeros que tem um monte. Eu posso dividir tudo por 1000, ó, e cortar 3 zeros de todos os termos. Posso fazer ainda mais, né? Eu tenho aqui 200, 200 e aqui 15. Eu posso dividir tudo por 5 ainda. Porque todos eles são divisíveis por 5. Então, 200 dividido por 5 me dá 40. 200 dividido por 5 me dá 40. E 15 dividido por 5 me dá 3. Então, feito essas simplificações, eu obtenho 40x é igual a 40, que multiplica x menos 3, mais 3. Aqui eu estou vendo que eu esqueci de copiar um pedaço, ó. Fiz uma leve bobagem aqui. Eu tinha 15 mil x, que eu estou multiplicando por x menos 3. Então, aqui é 15 mil x menos 3. Tinha esquecido de escrever o x aqui na minha equação e ia dar errado. Esse x aqui continua existindo. 15 mil x multiplicado por x menos 3. Então, agora que eu escrevi minha equação certa, eu posso ver que, simplificando aqui, me sobrou 3x menos 3. Então, vamos lá. Chuveirinho aqui, chuveirinho aqui. Eu vou ficar aqui 40x é igual a 40x menos 3 vezes 40, ou seja, menos 120, mais 3x ao quadrado, menos 3 vezes 3x, ou seja, menos 9x. E agora ainda, eu vou ter esse 40x que eu posso cortar dos dois lados. Então, minha equação está simplificando bastante. Olha só, eu ainda posso dividir todos esses caras aqui por 3. Agora que eu cortei esse 40x, tudo que sobrou é divisível por 3. Então, esse 120 aqui, que eu divido por 3, vai ficar menos 40. Esse cara aqui corta o 3. E esse menos 9x, se eu dividir por 3, vai ficar menos 3x. Então, com todas essas simplificações, minha equação fica x ao quadrado menos 3x menos 40 é igual a 0. Tu poderia chegar nisso por vários caminhos diferentes. Dá para fazer essas simplificações que eu fiz em várias ordens diferentes, não importa. A moral é que a gente pega o enunciado, identifica a equação que o enunciado está nos informando, que é essa equação aqui, e daí manipula ela até a gente chegar numa equação que a gente sabe resolver, que é essa aqui. X ao quadrado menos 3x menos 40 igual a 0. Então, para mudar um pouquinho, a equação anterior eu fiz por Bhaskara, essa aqui eu vou fazer por produto de soma. Então, meu A é 1, o meu B é menos 3 e o meu C é menos 40.
Logo, eu estou procurando dois números que, multiplicados, nosso produto, lembra, ele é sempre C sobre A, ou seja, eu quero dois números que multiplicados me deem menos 40, e que somados, lembra que a minha soma é sempre menos B sobre A, então eu estou procurando dois números que somados me deem 3 sobre 1, ou seja, 3. Certo? Então, resolver essa equação equivale a procurar dois números que multiplicados dão menos 40 e que somados dão 3. O que isso dá? Números que... Lembra, eu dei a dica para vocês, como que eu gosto de pensar isso? Eu gosto de começar sempre pensando no produto. Então, dois números que multiplicados me deem menos 40. Olha aqui. Deixa eu tentar falar tudo que me passa pela cabeça quando eu penso nisso. Eu tenho dois números que multiplicados vão me dar um número negativo. Então, eu preciso de um número positivo e um número negativo, né? A única maneira da multiplicação de dois números da negativa é eu estar fazendo um positivo e um negativo. E esses caras aqui somados têm que me dar positivo. Então, o meu positivo tem que ser maior que o meu negativo, em módulo, né? Para que essa soma dê um número positivo. Então, eu estou procurando dois números com sinais diferentes, e o positivo vai ser o maior deles. O que me dá menos 40? Pode ser 40 e menos 1, multiplicados dão menos 40. Mas a soma é 39. Não serve. Pode ser 20 e menos 2. Só que a soma é 18. Não serve. Pode ser, o que mais? Pode ser 10 e menos 4. Só que a soma é 6. Não serve. O que mais que dá menos 40? Pode ser 8 e menos 5. De fato, 8 e menos 5 dá soma 3. Então, está aí. Resolvi a minha equação de segundo grau por produto soma. Eu tenho x é igual a 8, ou x é igual a menos 5. 8 vezes menos 5 dá menos 40. 8 mais menos 5 me dá 3. Então, resolveu a equação, volta lá para o enunciado. A pergunta é, qual é o número x de filhos do cidadão? Bom, ou ele tem 8 filhos, ou ele tem menos 5 filhos. Mas pelo contexto, a gente descarta esse menos 5, né? Não tem como tu ter um número negativo de filhos. Nem como tu ter 2,7 filhos. Então, o número de filhos é um número inteiro maior ou igual a 0. Tu pode ter 0 filhos, 1 filho, 2 filhos, 3 filhos, 4 filhos, 5 filhos, não importa. Mas tu não pode ter nem menos 5 filhos, nem um número com vírgula filhos. Então, o que nos sobra é que a única possibilidade, o número de filhos daquele cara era 8. Certo? A gente pode, inclusive, conferir se isso faz sentido. Ó, se ele tem 8 filhos, se eu sei que o meu x é 8, qual seria o valor da herança que cada filho receberia originalmente? Quanto que é 200 mil dividido por 8? 200 mil por 4 é 50 mil, então por 8 é 25 mil. Se a gente pegasse aqueles 200 mil e dividisse entre os 8 filhos, aqui, esse cara aqui é 8, a gente teria 25 mil. E agora, se eu sei que eu tenho 8 filhos e 3 renunciam, se eu dividir então agora, depois que eles renunciaram, eu vou estar pegando essa herança de 200 mil e dividindo entre 5 filhos. Isso aqui me dá 40 mil. Realmente, dividindo entre 3 filhos a menos, eu tive um acréscimo aqui de 15 mil, né? 25 mil é que eles receberiam originalmente. No momento que 3 filhos renunciaram, eles passam a receber 15 mil reais a mais. Logo, ao todo, eles vão receber 40 mil reais. Tenho certeza que a minha resposta está certa. Feito? Deixa eu ver, acho que teve alguma coisa no chat. Não teve nada no chat. Alguma dúvida aí? Com isso, eu terminei os exercícios que eu tinha separado. Enquanto vocês me mandam dúvidas, eu vou reescrever esse x-3 vezes x-3 aqui, que está muito feio. Tá. Agora está um pouquinho melhor. Dúvidas, pessoal? Esse exercício é um pouquinho mais chato, mas percebe que vocês sabem já, vocês já estudaram tudo que é necessário para resolver ele. Concordam? Vocês vão simplesmente montar a equação, manipular a equação aqui, para chegar numa equação de segundo grau,
resolver a equação e interpretar a solução para responder realmente o que o enunciado está pedindo. Alguma dúvida aí? Não, nenhuma. De novo, duvido. Todo mundo entendeu tudo. Eu acho, mais uma vez, que vocês estão mentindo para mim. Nenhuma dúvida mesmo? Então tá, gente. Se não tem dúvidas, acabamos por aí. Foi um prazer. Vou botar lá no YouTube e mandar esses... tudo que está anotado aí, esse material de aula do Drive para vocês. Sugiro, eu ando cheio de coisa, não tive tempo para fazer uma lista de exercícios diferente para esse aqui, mas sugiro para vocês, meu tema de casa que eu dou, revisar a aula de porcentagem e refazer todos os exercícios da aula, tanto de probleminhas de álgebra quanto dessa aqui. Vou até escrever, para vocês não perderem isso. Tema de casa. Quem estiver entediado no fim de semana. 1. Revisar a aula de porcentagem. Tá no YouTube. 2. Refazer todos os exercícios das aulas probleminhas de álgebra e dessa aula aqui, exercícios de equações. Essa aula aqui. Feito? Então, como sempre, vocês podem vir falar comigo, com qualquer um da equipe da matemática, para qualquer dúvida, mas esses aqui ainda vocês vão ter a resolução nos vídeos aí, certo? Então, para desejar um bom fim de semana para vocês, deixa eu ligar minha câmera, que acho que faz tempo que eu não ligo ela. Vou dar um oi. O Dudu também está dando oi para vocês. Aqui o Dudu. Então, bom fim de semana. Nos vemos daqui a 3 semanas só, eu acho. Acho que agora eu vou ter umas férias, tá? Então, grande abraço e até mais. Tchau, tchau. Sextou.